Mota Sebastião, como é que funciona isso dentro dos partidos políticos? Como é que vocês conversam com os militantes a respeito do neoliberalismo, as suas implicações políticas, econômicas e sociais? Particularmente do Bloco Democrático, e depois vejas como é que você encara, de modo geral, envolvendo outros partidos que estão na oposição. Se não é um exercício fácil. Primeiro, se nós formos a ver, e acho que poderemos estar de acordo todos, há questões no nosso contexto que são, digamos, dogmáticos, não se pode falar, e um deles é este. Né? É um assunto que nem na academia encontra espaço. E daqui é louvável essa iniciativa de usarmos as tecnologias para podermos influenciar opiniões. Primeiro, nós temos que perceber que nós, como sociedade, temos uma história, e o nosso histórico de educação é um histórico que se inscreve na lógica da formação de um homem, digamos, unitário, não visto, não compreendido do ponto de vista ontológico, ou seja, tendo em conta todas as dimensões antropológicas que o definem. Nós tivemos, depois de 75, e bem antes, e se nós pudéssemos ver ali a história da Angola antes de 75, através do que acontecia no Centro de Instrução Revolucionária, o famoso CIRI, e que depois se desenvolve até 75, com 77 mais ou menos, aí, com a primeira reforma educativa, já um sistema de educação muito nacional, a tal famosa ideia do homem novo. Esse homem novo, que até consta no nosso hino nacional, até hoje não alcançamos. Esse homem novo, que deveria ser o reformador, o moderno, o contextualizado, através daquilo que deviam ser desenvolvidas as políticas, não aconteceu. O homem novo continua sendo uma utopia. E aqui disse muito bem o Cota Gama, quando fazia a distinção entre o pessoal do MPLA que estava na guerrilha e o que estava no exílio. Portanto, nós percebemos claramente essa discrepância. Isso influenciou também em grande parte, o nosso sistema de educação. Portanto, entrar para esse tipo de debate num contexto em que a nossa educação carece de muita qualidade é um pouquinho difícil, mas não é impossível. Nós internamente, por exemplo, ao nível do Bloco Democrático, nós temos elevado muito o conceito de cidadania. Para nós, cidadania significa o quê? Para nós, cidadania não é apenas uma questão de existência, mas uma questão de compreender a própria existência, caracterizar os contextos da nossa existência. E o contexto da nossa existência é um contexto de reivindicação, é um contexto de luta e afirmação política, mas, sobretudo, é um contexto da autocompreensão ou autopercepção sobre aquilo que nós temos sido, com o qual nós temos convivido, que é o caso da política. Uma política feita no dogmatismo, uma política que, per si, já coloca estratificações. Portanto, nós temos insistido nessa questão, no resgate da cidadania, porque nós entendemos a cidadania, se for colocada em primeiro lugar, todos os outros valores para a sua concretização serão possíveis. É aqui onde entra a questão da educação, a educação de valores, a educação da defesa de princípios, a educação sobre a defesa dos valores fundamentais, da dignidade humana. Portanto, só compreendendo o primeiro contexto. Se nós não compreendemos o contexto, podemos ter no partido gente que não compreendeu o contexto, que faz o jogo do MPLA e que percebe que estar no partido significa ser rico. Porque é assim que foram educadas as pessoas. As pessoas não entram nos partidos para defender bandeiras, para defender causas. Entram nos partidos para realização pessoal. E por isso mesmo, hoje, por exemplo, quando você se depara com uma pessoa inocente da política e se apresenta com um político, a primeira conclusão que ele toma é: são todos iguais. Porque é a concepção do que se desenvolveu sobre política e o que é ser partidário. Portanto, são todos iguais. Por que são todos iguais? Todos mentirosos,
bandidos, pedófilos, corruptos, nepotistas, irresponsáveis. Essa politicagem, como dizem os brasileiros, faz parte do nosso imaginário. Portanto, estes debates precisam ser fundamentados. E aqui também ressalto a questão, coloca aqui da questão do Orçamento Geral do Estado. Portanto, se você tem um político que não consegue adequar o discurso político ao contexto da ação política, nunca, em momento algum, vai reivindicar no Orçamento Geral do Estado aquelas questões consideradas fundamentais para a funcionalidade do Estado. Porque eu percebo que um Estado, sobretudo o Estado social, que nós defendemos como Bloco Democrático, não se concretiza sem a valorização do cidadão. E quem é o cidadão? É aquele que precisa de uma educação, de uma instrução de qualidade. É aquele que precisa estar no espaço onde ele quer realizar-se como cidadão. É aquele que o mínimo para a sua realização como cidadão não lhe falta. O Estado social, feito num conjunto do respeito e a concretização desses direitos mínimos, faz valer e torna, digamos, consequente a concretização ou a adequação entre o discurso político e o contexto da ação política. Isso é que falta nos partidos políticos. E por isso mesmo, assuntos como esses, se eles não forem fundamentados, se não forem discutidos, se não forem levados à consideração de todos, as pessoas vão pensar que fazer greve é crime. As pessoas vão pensar que respeitar o patrão é uma questão de humildade. Não é humildade, é uma questão de dever e direitos também. Portanto, as pessoas não vão conseguir discutir sequer os seus direitos no local de trabalho. Não conseguem discutir isso. Hoje temos pessoas que estão no funcionalismo público, não conhecem o estatuto da carreira docente ou da carreira médica, só está lá por conta de salários. Portanto, há um conjunto de situações que resultam como consequências da ausência desta intervenção dos partidos. Portanto, para mim o partido, para terminar já, o partido para mim é uma escola. Partido para mim é um espaço de aprendizado. Partido para mim é um espaço de defesa de bandeiras, de causas, de políticas. Não pode ser um espaço da autorrealização. Por isso é que a oposição fracassa. Por isso é que a oposição não consegue impor-se. Por isso é que nós temos, em nosso contexto, a oposição da oposição. Porque vemos todos os dias, todos os anos, nos períodos vespertinos das eleições, surgirem partidos sem causas. Você vê o partido, o que esse partido defende? E é daqui, existe também outra questão que se tornou quase que tabu. Nós não discutimos alinhamentos partidários. Quantos partidos de esquerda nós temos em Angola? Quantos partidos de centro-direita nós temos em Angola? Quantos partidos de extrema-direita nós temos em Angola? Não existe isso. O que existe é partido, não existe causa, não existe posicionamento, não existe tendências. Por isso é que eu pelo menos, já me deparei com situações de alguém que se diz ser de esquerda, de um partido de esquerda, defende a esquerda, é autenticamente de esquerda, mas é fã do Antônio Ventura, da Antônio Ventura de Portugal, né? Não é Antônio Ventura. O presidente do Chega. Ventura. André Ventura. Como é possível alguém que se diz de esquerda e defende ferronhamente as tendências de esquerda e é fã de André Ventura? Portanto, esta inocência, as pessoas não sabem o que está num partido político e não sabem o que causas defendem. Por isso é que aparece, se eu ganhar as eleições, transformo isso em Dubai? Não transformou. Se eu ganhar as eleições, transformo isso em Califórnia? Não transformou. Se eu ganho, Então, este é um grande problema. Portanto, alinhado a este debate de hoje, eu acho que nós poderíamos desenvolver outras temáticas de debate para as pessoas perceberem que estar no partido é apenas um espaço de aprendizado, um espaço de contribuição, porque o partido político ele tem o mesmo valor que uma outra organização. Só diferencia nos objetivos. Por exemplo, estar numa Handeca não é mesmo estar no Bloco Democrático. Eu, pelo menos, sei o que isso significa. Mas, em relação à importância social que eles têm, as duas organizações, têm a mesma importância social, que é reivindicativa, sobretudo quando é um partido da oposição.
Portanto, isso é que nós temos é que esforçar. Isso não é só tarefa dos partidários, é também tarefas dos fazedores de opinião, e aqui o Cota Gama é muito experiente nisso. Porque senão, se não fizermos isso, nós continuaremos a ter uma sociedade dogmática. E o grave é isso, nós temos uma sociedade dogmática, que as pessoas naturalizaram o sofrimento, adotaram o sofrimento, e procuram elas mesmas encontrar forma de sair do sofrimento, quando isso devia ser papel do Estado. E aqui, mais uma vez, a racionalidade neoliberal e as tecnologias da ideologia neoliberal, que faz com que as pessoas adotem o sofrimento e acham que isso é natural. Epa, minha família sempre foi pobre, meu pai sempre foi pobre, minha avó sempre trabalhou na lavra. Tanto isso é assim. Às vezes a questão nem sempre é assim. Há uma ideologia política que faz com que as coisas sejam assim, as pessoas acham que isso tem que ser assim, e por isso o esforço tem que ser pessoal. Para sair da situação tem que ser um esforço pessoal, não precisamos do Estado. O Estado é importante porque ela tem a sua importância política e social, sobretudo no garante das questões mínimas para a concretização dos objetivos mínimos que têm a ver com a sobrevivência, com a educação, com a valorização do trabalho, essas questões que fazem, contribuem, concorrem para a felicidade do ser humano. Portanto, essas são as minhas contribuições em relação à importância que os partidos políticos deveriam desempenhar, e repito, a mesma importância têm as outras organizações reivindicativas, que têm pautas devidamente identificadas, que podem juntas concorrer para tornar possível uma sociedade mais aberta e, sobretudo, mais madura do ponto de vista de participação cívica.